Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Bundesliga para a gente falar sobre uma marca muito maluca, né? Impressionante e do ponto de vista negativo, porque é uma marca terrível, que o Schalke está muito perto de alcançar. Na verdade, o Schalke já alcançou a impressionante série de 30 rodadas seguidas sem vencer um jogo no campeonato alemão. Isso já é impressionante por si só, são 20 derrotas e 10 empates nesse período. Desde quando o Schalke não ganha um jogo no campeonato alemão? Desde 17 de janeiro de 2020, ou seja, vai fazer um ano, ou pode fazer um ano, em poucos dias. É claro que o Schalke pode encerrar essa sequência antes também. E qual é a pior sequência da história do campeonato alemão? É justamente a sequência de 31 partidas sem vitória, considerando rodadas, tá? E aí, obviamente, tô falando de rodadas que podem ser entre uma temporada e outra. É o caso do Schalke. A gente quando fala das 30 do Schalke, pega a temporada passada, pega a atual temporada também. No caso do recordista, foi tudo na mesma temporada. E quem foi esse recordista? Foi o Tasmania Berlim. Não sei se vocês já ouviram falar nesse clube, aliás, se já ouviram falar dessa história também, o espaço está aberto aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho da notificação, curtida no vídeo e comentários aqui embaixo se você acha que o Schalke vai encerrar essa sequência antes ou se vai bater essa impressionante marca de 31 rodadas seguidas sem vencer um jogo no campeonato alemão. Isso aconteceu lá atrás, em 1965-66. E é uma história muito particular também. Por quê? Porque o Tasmania Berlim era um time praticamente amador. Mas se era um time praticamente amador, por que jogou a primeira divisão do campeonato alemão, então? Pelo seguinte, naquele período, a gente está falando, é importante lembrar do recorte histórico, daquele momento histórico também, era muito complicado para o Hertha Berlim mesmo, levar jogadores de alto nível para Berlim. Porque a gente está falando de um período da Alemanha dividida e de Berlim dividida também. Então, não era fácil convencer jogadores do mais alto nível a ideia das dificuldades de viver em Berlim naquele período histórico. E o que o Hertha começa a fazer? Começa a pagar, uma espécie de bônus, pagar por fora para que jogadores aceitassem jogar, viver em Berlim, mais do que jogar, viver em Berlim. Só que, quando estoura esse escândalo, quando a notícia vaza, o Hertha é punido, porque isso era ilegal, isso não era permitido. E qual foi a punição do Hertha? Poucas semanas antes ali, do início da temporada 1965-66, o Hertha foi impedido de jogar a primeira divisão, teve a licença ali meio que barrada. E a federação, na verdade a liga, precisava achar alguém para substituir o Hertha. E o objetivo naquele momento foi encontrar um clube que pudesse representar Berlim na primeira divisão. Até tentaram outros clubes, não conseguiram, chegaram no Tasmania Berlim. Logo, um time que não era um time de divisões regionais, das divisões amadoras da Alemanha, ele foi puxado para jogar a primeira divisão. E o resultado meio que não poderia ser outro. A pior campanha da história do campeonato alemão, os recordes negativos para tudo quanto é coisa. Então, o Tasmania Berlim terminou o campeonato com 8 pontos em 34 rodadas. Conseguiu 2 vitórias dentro da temporada, que é também o menor número de vitórias numa edição de campeonato alemão da primeira divisão. Também é outro recorde negativo do Tasmania Berlim. E aí, se a gente traz isso para agora, nesse caso lá do Tasmania Berlim, foram 31 jogos seguidos sem vencer dentro de um mesmo campeonato, porque afinal de contas foi a única vez que o time jogou a primeira divisão na história. Depois voltou para as divisões inferiores, para as divisões regionais da Alemanha. Só que quando a gente traz isso para 2020, 2021, a gente está falando de um dos clubes mais importantes, tradicionais do futebol alemão, que é o Schalke. Tudo bem, é um clube de um enorme jejum, o último título de primeira divisão do campeonato alemão do Schalke foi em 1958, mas o Schalke é um clube que disputou títulos, disputou Champions em temporadas recentes, né? Tudo bem que a realidade de brigar pelo campeonato alemão já não é a realidade do Schalke há algum tempo. Chegou a fazer uma bela de uma temporada com o Domenico Tedesco há pouco tempo, vale lembrar. Chegou a ser semifinalista da Liga dos Campeões em 2011, né? Quando contratou o Raul depois de sair do Real Madrid e quando o Schalke fez aquela belíssima campanha dentro da Champions. Então a gente está falando de um clube extremamente tradicional e importante, relevante, de massa, que protagoniza alguns dos principais clássicos do futebol alemão, como o Borussia Dortmund Schalke é. E o Schalke está ameaçadíssimo de rebaixamento. Essa ameaça é muito real.
E o alerta já tá ligado, aliás, o alerta que é importante também, né, até como lembrança, é o do Hamburgo, da dificuldade que pode representar para depois tentar voltar, né? O Hamburgo tinha aquela história do relógio, o clube que nunca tinha caído, tinha disputado sempre a primeira divisão da Bundesliga, caiu e tá até hoje sofrendo para conseguir voltar, anos seguidos batendo na trave. Fica o alerta para o Schalke, porque o Schalke tem diversos problemas estruturais, financeiros gravíssimos hoje, mas fora de campo também, desde polêmicas envolvendo o ex-presidente, passando por questões financeiras de balanços negativos recentes. Então o Schalke é um clube que, além de ter uma torcida enorme, uma tradição enorme, costuma ter jogadores jovens que são revelados por lá. O Schalke é uma referência em revelação de jogadores jovens. Mas embora tenha um elenco muito jovem, já não consegue segurar algumas das principais referências há alguns anos, mas também não tem conseguido ter uma base mais competitiva. E troca técnico toda hora, né? Se a gente for olhar para essa temporada, só a temporada 2020 e 2021, o David Wagner terminou a temporada passada já com uma sequência muito negativa, já era a primeira parte dessa sequência atual. Ele dura poucas rodadas no início da Bundesliga 2021, é mandado embora, o Manuel Baum é contratado, dura pouco tempo, é mandado embora. O Rubi Stevens chegou a ser interino, né, na rodada anterior, a chegada agora do Christian Gross, que é o novo treinador, que fez a estreia na Bundesliga justamente nesse 30º jogo sem vitória, que foi a derrota para o Hertha. Num jogo até em que o Schalke começa bem a partida, só que depois de uns 20 minutos, e principalmente depois do primeiro gol sofrido, a coisa desanda, e é natural de um time que está com a confiança lá embaixo. Ter poder de reação é um desafio muito complicado para quem tá tão abalado, né? Você toma uma pancada e desaba. E é nocauteado na sequência. Poderia até ter perdido por mais. O 31º jogo, que pode vir a ser o 31º jogo sem vitória dessa sequência negativa histórica, é contra o Hoffenheim. Se o Schalke vai igualar ou não essa série histórica, a gente vai precisar esperar para ver. Mas chegar a 30 jogos de primeira divisão seguidos, sem saber o que é uma vitória, já é algo gravíssimo. Poder igualar uma marca de um clube amador que caiu de paraquedas na primeira divisão e que tem toda essa particularidade da história para ter marcado negativamente a história do futebol alemão, é um outro agravante. O Schalke, um clube mais do que profissional, um clube gigante da Alemanha, está se igualando negativamente a uma marca de um clube amador que jogou a primeira divisão. Ou pelo menos se aproximando dessa marca, né? Como eu disse, a gente tem que esperar para ver se vai chegar de fato aos 31 ou se vai parar nos 30. De uma forma ou de outra, com o recorde ou sem o recorde, é uma marca inacreditável de tão ruim. Um detalhe curioso é que, até estava vendo no Twitter, relatos de jornalistas também, na Alemanha, tem torcedor do Tasmania Berlim torcendo para que o Schalke vença, para que o Schalke não consiga bater a marca do Tasmania Berlim, porque de uma forma ou de outra é um registro da passagem daquele clube pela primeira divisão, né? Naquela temporada de 65-66. Então é uma forma de lembrar da existência entre os profissionais, entre a elite do futebol alemão, daquele clube que dificilmente vai voltar a jogar a elite. Então é curioso, porque não é o caso do torcedor, de quem tem ligação com o Tasmania Berlim querendo, não, bate esse recorde logo porque eu não quero que o meu clube continue tendo essa marca negativa. Não tem sido o caso. Enfim, conta aí com os comentários de vocês, quero saber o que vocês pensam disso, da situação do Schalke, se vocês acham que é possível imaginar escapar do rebaixamento. O Schalke tem 4 pontos ganhos em 14 rodadas. Nunca aconteceu na Bundesliga de um clube com essa pontuação, após esse número de rodadas, escapar do rebaixamento. O Schalke tem um saldo horroroso de gols, tem a pior defesa, tem o pior ataque, é uma situação mais do que alarmante, né? Então vamos ficar de olho e se realmente igualar esse recorde, se bater o recorde, de repente eu volto a gravar um vídeo sobre o assunto aqui nas próximas semanas. Vamos ficar de olho no Schalke porque a coisa tá feia por lá. Um abraço, até a próxima.